Olá! Vamos para mais um episódio, mais uma conversa do É Sério Isso? Você fala as coisas e não sabe de onde vem? Você usa expressões de maneira aleatória, sem compreender qual é a origem histórica social? Você não acha isso muito sério, não? Bem, sei não, hein? Mas aí, ó, vem a vinheta e a gente conversa um pouco. Falar um pouquinho, você que está me escutando, caminhando, andando, dirigindo, malhando, ou simplesmente porque quer gastar tempo escutando o que eu estou dizendo. Primeiro, falar um pouquinho sobre os nossos apoiadores, o Frango no Pote e também quem? A RAF, frango e cerveja. Eu acho que é meio calórico, mas o que é bom, a gente não pode nem cheirar, não pode comer e não pode experimentar, porque adoece. Mas brincadeira, frango no pote e a RAF são dois produtos não só excelentes, mas que também as empresas nos apoiam, acreditam naquilo que nós aqui do Enriquecendo, do Deschiquete e do Estudioso produzimos e fazemos. Mas vamos para nossas conversas de hoje, quando nós usamos expressões. A maior parte das pessoas, no senso comum, usa expressões que foram forjadas em um contexto histórico, social, político, e nós acabamos naturalizando essas expressões sem saber. Quer ver uma coisa muito nossa? Quem é que nunca falou aqui nas regiões nordestinas, norte-riograndenses, potiguares, natalenses, a expressão eita bexiga, ou então bexiguento? Essas expressões, elas nasceram exatamente entre o final do século XIX e início do século XX, quando nós tivemos uma explosão de uma doença chamada de varíola, que formava bolhas parecidas com a catapora. Hoje, nós temos algo parecido, que para mim, pelo menos, está assustando um pouquinho, que é a varíola do macaco. Tá? Ela é transmitida por um contato mais próximo, seja ele sexual, lençóis, o beijo, andar de mão dadas com alguém que está contaminado, acaba também, né, se contaminando com isso e transmitindo. A varíola, ela é considerada extinta no Brasil, no mundo, mas no século XIX, início do século XX, transmitido principalmente por causa da insalubridade, condições sanitárias, água suja, a questão de esgoto, e ela começa pelo sertão e acaba chegando na cidade do Natal, como em outras cidades do Nordeste de maneira geral. Olha que a varíola, ela foi responsável pelo extermínio de uma boa parte da população do Rio Grande do Norte, que estava localizada no Agreste, no sertão. E claro, acaba chegando em Natal. Tá? O cemitério do Alecrim, por exemplo, que é o primeiro cemitério público da capital potiguar, ele surge exatamente pela demanda da grande quantidade de pessoas mortas, como não podiam mais ser sepultadas nas igrejas, então elas acabavam sendo sepultadas, né, no cemitério do Alecrim, quando a prefeitura, quando a municipalidade, o governo, ainda na época do Império, acaba estabelecendo esse espaço para acolher os corpos das pessoas que morreram de varíola. Só que ela era chamada de quê? Bexiga. Quando você diz que o caba tá bexiguento, você tá dizendo que ele tá doente, você tá dizendo que ele tá enlouquecido, porque a varíola acaba afetando o córtex cerebral. E quando ela tá no surto, a pessoa enlouquece, alucina, corre, fica doida, endoidece, como a gente diz por aqui. Daí a expressão bexiguento ou eita bexiga, para dar aquela ideia do susto, do medo, do terror. Essa é uma expressão que a gente muitas vezes usa no nosso cotidiano e a gente não sabe de onde vem. Igual a história se estrepar. Eita, fulano se estrepou. Não sei quem se estrepou. Se estrepar é morrer em cima de vara. É verdade. É engraçado quando a gente fala disso, principalmente quando a gente tosse no meio do podcast e que todo mundo vai escutar, porque não dá para fazer o corte, porque ele é ao vivo, que os holandeses, quando estavam nesse território, eles gostavam muito de caju. Até porque o caju ela é uma fruta muito diferente. Né? Só uma curiosidade, a fruta é a castanha, viu? A polpa, aquilo que a gente faz para fazer o doce, ou que a gente faz para
né, fazer o suco, é na realidade o pseudofruto. Mas a aula de biologia aqui, lembrando do Colégio Nossa Senhora das Neves, lá nos idos de 1995, quando eu assisti a aula de biologia. E aí o professor falou sobre essa questão. Então, os holandeses, eles se encantavam muito com a fruta, né? Tanto é que os pintores holandeses, como Eekhout, eles descreveram muito verduras, legumes, frutas, animais, vegetação, os tipos humanos, indígenas, africanos, até mesmo portugueses, colonos que estavam por aqui. Então, isso é um registro pictográfico muito grande. Mas uma coisa que não dizem é que quando se fazia a resistência contra os holandeses aqui, em técnicas, em táticas de guerrilha, se abria valas embaixo dos pés de caju. Como ele tem muita folha que cai, cobre o chão rapidamente, então cobria-se essas valas com a folha do caju, mas se colocava dentro das valas, né, dentro desses espaços, desses buracos, espetos feitos de madeira com ponta afiada. E aí, quando os holandeses se aproximavam para pegar esses cajus, eles caíam e aí se estrepavam. Então, se estrepar é morrer dessa maneira, e no período colonial se fazia isso com os holandeses, na tentativa de resistir à invasão e o domínio deles, principalmente durante um determinado momento da ocupação. Uma outra expressão legal que as pessoas usam é tá à toa, e eu vou tossir novamente, vou beber logo água. E aí você pode zonar, até porque aqui a gente faz ao vivo, não tem como fazer, né, edição. E eu tô catarrento. Você sabe o que é bom pra catarro? Né? Minha mãe dizia que era bom pra catarro, mastruz com leite. Você bate, mistura e toma. Que a gente chama de mastruz, mas o nome correto é mastruço. É uma erva tipo daqui, era uma, né, erva do sertão. Mas sertão não é porque é interior não, entendeu? Não é sertão porque é quente, é caicó, é Currais Novos, tem caatinga, não. Era sertão tudo aquilo que não tinha colonização. Era sertão tudo aquilo que não era povoado. Sertão era entendido como espaço não civilizado. Então, hoje, quando a gente usa a expressão sertão, a gente está diretamente vinculado à ideia de plantas xerófilas, espinhosas, folhas pequenas, solo pedregoso, altas temperaturas, né? Mas é uma relação ecológica. Mas antigamente não. Sertão era não civilizado. Então você podia estar no interior de São Paulo chovendo dentro daquelas monções equatoriais e ser sertão. Tá? Então, né, o mastruço é uma erva do sertão, é uma droga do sertão, né, muito comum no período colonial, e os portugueses aprenderam essas coisas com o índio. Claro que não tinha o leite com o mastruz, só era o mastruz, e eu tô precisando de mastruz com leite para expectorar esse catarro que tá me fazendo tossir nesse momento, mas tudo bem. Voltando à expressão, é à toa, né? Fulano tá à toa, fulano tá sem fazer nada, fulano tá esperando aí a vida passar, né? Feito Raul Seixas com a boca escancarada, cheia de dentes, esperando a morte chegar. A gente diz essa expressão, mas não sabe que ela é do período ainda da expansão marítima. À toa é o nome de uma corda sobressalente que ficava exatamente em cima do navio. Ali onde as pessoas ficavam, né, navegando, observando, essa corda é utilizada numa emergência para substituir algo que havia partido ou uma necessidade de amarração, numa tempestade, enfim, sei lá, ela era utilizada. A corda era chamada de à toa. Só isso. Como essa corda ficava muito tempo inutilizada lá no deck, lá em cima do navio, surgiu a expressão quando você não tem nada para fazer, então você está à toa. Outra expressão legal. Essa que a galera chama de sem eira nem beira, para dizer que o cabo é liso, fudido, pobre, lascado, que o cabo não tem onde cair morto, né? As casas coloniais, elas têm uma estrutura arquitetônica abaixo, né, da telha, indo até o telhado propriamente dito, chamado de eira e beira. Tem gente que diz que isso é mentira, que isso não existe não. Eu não sei, mas eu sabia quando eu tinha estudado história, né, da privacidade no Brasil, aí eu tinha lido isso no livro História Privada do Brasil, volume 1.
Mas já me disseram que isso era mito, que isso não existia, mas de todo jeito eu estou aqui consolidando como historiador, conversando com você, o mito, estou ampliando ele. De todo jeito, se não for verdade, é interessante. As casas coloniais têm uma camada de telha chamada beira, a outra era chamada de eira, só que tudo isso era muito caro. Então, quando as pessoas não tinham dinheiro, não tinham grana na colônia e no império para mostrarem o poder delas, a riqueza delas através dessa carreira de telha que se tinha, dizia que o cara nem tinha era, nem tinha beira, era liso. Então, quando vocês saírem olhando aí pelas casas coloniais, nas ruas onde vocês moram, onde vocês passeiam, dê uma olhadinha para ver se o morador daquela casa nem tinha eira, nem beira e era liso. Ou então, se o bicho era fodão, porque ele tinha muito poder e muito dinheiro. Outra expressão que a gente usa também, as pessoas às vezes nem sabem, é feito nas coxas. Isso é uma expressão um tanto complicada, às vezes as pessoas não pensam nisso, não fazem uma referência, mas feito nas coxas é porque no período colonial as coxas dos escravos serviam para moldar as telhas. Tá? Você pegava o barro, fazia o molde na perna do escravo e depois colocava para secar. E aí, como uma coxa da gente, uma perna não é igual a outra, tu imagina de uma pessoa para outra. E aí as telhas ficavam todas engembradas, tudo torta, tudo aquela coisa assim estranha. Daí surgia a expressão feito nas coxas para dizer que a situação foi mal feita. Tem um apelo erótico aí também, tá? Esse apelo erótico sexual, eu não sei direito, tá? Mas quando você escuta aquelas conversas bem toscas, feito nas coxas, acontecia, fecha os ouvidos aí dos meninos que tem menos de 18 anos, não pode ouvir, que era a manutenção da virgindade de mulheres. Então se colocava que você fazia uma relação sexual, porque não deixa de ser, com o pênis apenas entre as pernas da mulher. E aí, entre as pernas, acabava tendo uma relação sexual, mas mantendo a virgindade. Então, feito nas coxas também tem essa conotação. E aí, é sério isso? Você acredita nessas histórias? Será que é verdade? Mas agora, quando você for usar, você já sabe mais ou menos da onde vem. Então, enriquecendo com você, não deixe quieto.